Dito isto, nós vamos então retomar a nossa série de estudos bíblicos. Nós estamos nos valendo da Confissão de Fé de Westminster para a nossa caminhada pelas páginas da Escritura. Você já sabe que a Confissão de Fé organiza em tópicos o ensino da Bíblia. E nós já estamos no 16º. E agora, hein? Tá ligado? Oh, passou. Obrigado, Pedro. Então, 16º tópico, 16º capítulo. E o tema que nós estamos estudando é o tema das boas obras. Nós já aprendemos, nós estamos aprendendo nesses dias qual é o papel, qual é o lugar e qual é a natureza das boas obras na vida cristã. Então, nós já aprendemos que boas obras fazem parte da vida cristã. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós não somos salvos sem as obras. Entendeu? Nós não somos salvos por causa das nossas obras, mas a salvação pela graça, mediante a fé, nos leva à prática de boas obras. Não é a causa, mas ela é a consequência da nossa salvação. Tiago chegou a dizer: se a sua fé não tem obras, ela é morta. Aprendemos também que boas obras são aquelas coisas que a palavra, o que Deus exige de nós na sua palavra. Isso é muito importante, porque a gente tem a tendência de inventar exigências de homens para agradar a Deus. De fato, boas obras são somente aquelas obras que Deus mesmo requer de você na palavra dele. Então, tem muita coisa que a gente acaba inventando e exige o cumprimento achando que é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é aquilo que ele exige de nós, não é? Já aprendemos que estas boas obras que Deus exige de nós, nós não podemos praticá-las por nós mesmos, na nossa própria força, não é? Já aprendemos isso. E na semana passada, nós estávamos vendo e paramos nesse ponto, nós estávamos considerando que as nossas boas obras não são meritórias. Deus não é servido por mãos humanas. Deus, as nossas boas obras não acrescentam nada em Deus. Deus não fica nos devendo absolutamente nada por causa das nossas boas obras. Já aprendemos isso. Aprendemos que depois que fizermos tudo o que Deus requer de nós, devemos nos considerar apenas servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que é obrigação nossa fazer. Então, nós estamos aí no parágrafo 6º. Nós não terminamos de considerar este parágrafo. Nós vimos na quarta-feira passada que, embora as nossas boas obras elas não tenham mérito diante de Deus, elas são aceitas por Deus. E por que é que Deus aceita as nossas boas obras? Porque, de fato, embora sendo nossas, elas são
feitas em Cristo. Então, tudo que nós fazemos para agradar a Deus em união a Cristo, então Deus aceita as nossas boas obras. Todas as boas obras que Deus aceita são aquelas que nós praticamos em união com Cristo. Aí nós lembramos lá de João 15, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Se nós permanecermos nele e ele permanecer em nós, nós podemos praticar boas obras que Deus aceita. Bons frutos, não é? Sem mim nada podeis fazer. Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, não é? Que já não é mais ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. A vida que ele vivia, as coisas que ele realizava, as obras que ele realizava, em última instância, eram realizadas por Cristo mesmo. E Cristo é o Filho amado do Senhor, em quem Deus tem prazer. Então, Deus aceita essas boas obras, porque em última instância são praticadas pelo próprio Senhor Jesus. E 1 Coríntios capítulo 15, 10, lembra que Paulo fala que ele trabalhou mais do que os outros apóstolos, não é? Mas aí Paulo faz uma pausa e fala assim, não eu, mas a graça de Deus em mim. Paulo estava consciente que se alguma coisa boa ele realizou na vida, não foi ele, foi a graça de Deus nele, foi Cristo nele. Portanto, Deus aceita as nossas boas obras, mesmo elas não sendo meritórias, aceita. Por quê? Porque ele as recebe como um presente, uma oferta do Filho dele, Jesus Cristo, ok? Depois nós vimos também que estas boas obras, elas são aceitas, não porque elas sejam puras em si mesmas, não que nós sejamos inculpáveis ou irrepreensíveis aos olhos de Deus. Nossas boas obras são praticadas por pessoas que ainda são pecadoras. O pecado está presente em nós. E isto macula toda boa obra que a gente faz. Lembra daquela metáfora que eu usei da cor azul? Se o pecado fosse uma cor, como a cor azul, toda boa obra praticada por você e por mim teria um tom azul, não é? Em algum nível, ela sairia maculada. Ué, mas então por que Deus aceita, sendo santo, aceita boa obra maculada pelo pecado? É que essa mácula é coberta pelo sangue de Jesus. Você está unido a Jesus, Jesus purificou você, portanto, Deus aceita por causa do sangue de Cristo, ok? E aí nós paramos aqui na semana passada. Paramos aqui não, agora aqui. Nós vimos que Deus não apenas aceita as nossas boas obras, mas Ele também se agrada delas. E não apenas se agrada delas, mas Ele as recompensa. Então, Deus não apenas aceita as boas obras, mas Ele tem prazer nas boas obras dos crentes. Ele se agrada dessas boas obras quando oferecidas a Ele em Cristo. Estou falando de boas obras daqueles que estão em Cristo. E Ele não apenas se agrada, mas Ele as recompensa. Talvez aqui a gente fique assim, com dificuldade de entender. Deus recompensa as boas obras nossas, mesmo não sendo meritórias? Sim,
a Bíblia diz que Deus as recompensa. Vejam bem, alguém leiam para nós Hebreus 6:10. Alguém leia para nós Hebreus 6:10. Outra pessoa já pode ir localizando Mateus 25 também. Hebreus 6:10. Olha a linguagem bíblica. Ela sugere que o Senhor recompensa, não é? As boas obras dos crentes. Alguém leia para nós Mateus 6:10? Olha só, Osório, o que o escritor de Hebreus está dizendo. Ele está dizendo: Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Quando você serve aos santos, quando você serve à igreja, Deus está vendo. Deus não se esquece. E isso sugere que Deus recompensa, não é? Parece que está claro aí. Mateus 25, verso 21 e 23, isso está no contexto daquela parábola dos talentos, não é? Mas esta parábola, ela está aí para ilustrar o modo como Deus se relaciona conosco, não é? Então, alguém leia o verso 21 de Mateus 25. Verso 23 repete essas mesmas palavras, é uma parábola. É, a, a, Jesus está mostrando aí como é que o Senhor daqueles homens reagiu ao bom trabalho que eles fizeram, cuidando bem dos talentos que lhes foram confiados. Mas isso aí é uma ilustração do que o Senhor faz conosco. Se você for um servo fiel, se você cumprir bem o seu papel, você pode esperar a aprovação do seu Senhor. Servo bom e fiel, me foste fiel no pouco, sobre o muito, recompensa. Entra no gozo do seu Senhor. Então, as nossas obras, mesmo não acrescentando nada a Deus, mesmo sendo algo que não tem em si mérito, a Bíblia diz claramente que Deus recebe por causa de Cristo, que Deus se agrada e que Deus recompensa. Outro dia, numa conversa depois do estudo bíblico, o Carlos Bispo, o presbítero Carlos Bispo, lembrou bem, falou: reverendo, nós estamos aprendendo que as nossas boas obras não têm mérito. Mas e aí? A Bíblia diz que há um galardão para nós na eternidade, não é? Esse galardão, pelo que eu entendo na Bíblia, é uma resposta de Deus às nossas boas obras, é uma recompensa. Carlos Bispo está correto. Deus promete recompensar as nossas boas obras a despeito de elas não serem meritórias. Mas a pergunta será: mas como é que pode isso? Para mim, isso não faz sentido. Se há recompensa, é porque há mérito, não é? Mas não é assim que a coisa funciona nesse caso aqui. Quando a gente fala que Deus recompensa, não é? Nós precisamos, acho que é aqui, ó. Nós precisamos entender que é uma recompensa por graça. Aqui, ó.
Embora as nossas boas obras não mereçam recompensas por mérito próprio, Deus, em sua bondade, escolhe recompensá-las. Nós chamamos isto de recompensa por graça. Então, esse é um conceito da nossa tradição teológica. A tradição reformada admite que há recompensa, mas ela faz questão de frisar a natureza dessa recompensa. É Deus recompensando obras que não merecem a recompensa. Por isso a gente chama de recompensa por graça. É pura graça de Deus essa recompensa. Ele recompensa não é porque ele merece, ou nós mereçamos, as nossas boas obras mereçam, não é porque as nossas boas obras acrescentem alguma coisa a ele, mas simplesmente por sua bondade ele decide recompensar. O que é recompensa por graça? Então preste atenção, recompensa por graça é um conceito da teologia reformada que enfatiza a soberania de Deus e a generosidade dele. Esta recompensa deve-se não ao mérito do que fazemos. Essa recompensa deve-se à generosidade dele. Ele poderia simplesmente não recompensar, estaria tudo certo e tudo bem. Mas ele, por ser generoso, por ser gracioso, decidiu recompensar. Significa que a recompensa do Senhor é um ato da sua graça. Ele não está debaixo da obrigação de recompensar, mas ele o faz. Por que o faz? Por bondade, por generosidade, por graça. Veja bem, Jó 41:11 e Romanos 11:35 dizem a mesma coisa. Romanos 11:35, Paulo está citando Jó 41:11. Diz aí: Jó. E aí Paulo cita isso, né? Quem primeiro deu a ele para que lhe fosse restituído, não é? O que essa passagem está dizendo é que qualquer coisa que façamos pelo Senhor não deixa o Senhor na obrigação de recompensar. No texto que o Deir leu, ele dá até a razão. Por quê? Porque tudo que existe é meu, não é? Tudo que existe é meu. Então, a Bíblia ensina claramente que Deus recompensa sim, mas não o faz por causa do merecimento das obras nossas. Ele o faz por bondade, por graça, por generosidade. Quem primeiro deu a ele, quem fez alguma coisa para ele, para que ficasse com direito de recompensa? A resposta é ninguém. Ninguém faz coisa alguma para Deus que deixa Deus na obrigação de recompensar. Ele recompensa? Sim, mas por graça, bondade e generosidade. Tá claro isso? Não é? Vamos prosseguir. Tudo que... Por que é assim? Olha, porque tudo que oferecemos a Deus já veio das mãos dele mesmo. Veja aí, 1 Crônicas 29:14. Primeiro livro das Crônicas 29:14. Lembra? Esse aí foi o levantamento de ofertas para a construção do templo. E
O povo reagiu assim com tanto desprendimento que foi preciso pedir para, olha, não precisa trazer mais, já temos o suficiente. E Davi está agradecendo a Deus. Davi, Salomão, né? Davi está agradecendo a Deus a generosidade do povo. Mas notem essas palavras de gratidão. Quem somos nós, não é? Para oferecer ao Senhor essas coisas. Essas coisas nós recebemos das tuas mãos e das tuas mãos tu damos, não é? Então, qualquer coisa que você oferece a Deus, você oferece porque primeiro ele deu a você. Sua inteligência, seus dons, seus talentos, sua energia, seu tempo. Então, tudo isso, em última instância, é do Senhor. É o que diz o Salmo 24:1, não é? Do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Olha, até você mesmo pertence ao Senhor. Então, nada que você faça deixa o Senhor em obrigação para com você. 1 Coríntios 4:7. Olha, Paulo é muito claro aí em mostrar que tudo que temos é dádiva, não é? É dádiva. Tudo que temos e oferecemos ao Senhor, em última instância, vem dele mesmo. E notem, quando Deus se agrada das nossas boas obras, ele está se agradando, em última instância, dele mesmo. Não é? Não é dele mesmo. Veja bem, Deus tem prazer em si mesmo. Ele tem prazer na sua glória. Olha a 1 de Pedro 2:9. Preste bem atenção. Paulo diz que nós fomos salvos para boas obras. Pedro aí está falando coisa muito semelhante. Ele usa outras palavras, mas coisa muito semelhante. Pedro está dizendo que nós somos povo de propriedade de Deus, ele nos comprou, pertencemos a ele. Somos nação santa, um povo que ele separou para si. Nós, Paulo diz aí que nós somos. Qual é a primeira raça eleita? Ou seja, ele nos escolheu para boas obras. Que boas obras é esta? Proclamação das virtudes do Senhor. Então, praticar boas obras e refletir as virtudes, a glória de Deus, são ideias sinônimas, semelhantes. Por que Deus quer que você pratique boas obras? Porque ao fazê-lo, você está refletindo a beleza dele no mundo. Ele se alegra quando ele vê a si mesmo em você. Ele se alegra ao ver a beleza dele sendo refletida no mundo por você. Em quem que ele está se alegrando? Nele próprio, na glória dele, na beleza dele. Ou seja, toda glória que há em você é glória refletida. Você não tem luz própria. Você é imagem, ele é o original.
é como o sol e a lua. O sol tem luz própria, a lua reflete a luz do sol. Então, quando você faz alguma coisa boa, que Deus se agrada e tem prazer, é porque Deus está se vendo em você. Está se vendo. Ele está se alegrando em quem? Nele. Não é isso que Davi fala no Salmo 23? Guia-me pelas veredas da justiça, Senhor, me ajuda a viver uma vida reta, por amor de quem? Do seu nome, para que a tua glória seja refletida. Agora, olha como é que isso está em Efésios capítulo 5, 1 e 2. Olha como é que isso está. Olha só, Ana Rita, o que você acabou de ler é uma ordem para praticarmos boas obras, não é? Que é o amor, não é? Agora, veja como é que essa ordem está formulada. Essa ordem está formulada assim. Ele não fala assim, amém, pratique boas obras, amém. Está dizendo assim, sejam meus imitadores, não é? Como filhos amados. Eu sou filho dele e o filho tem que ser parecido com o pai, não é? Então, eu devo imitar a Deus. Eu devo amar assim como ele me amou. Ele é o meu modelo de amor. Eu preciso dar aos outros o tratamento que eu recebi de Deus. E como é que foi que Deus me amou? Olha para a cruz, não é? Olha para a cruz. Ele me amou a ponto de entregar o seu filho por mim. Então, seja imitador de Deus. Reflita as virtudes dele no mundo. Deus é amor, portanto, ame. E aí, o texto termina dizendo que essa imitação de Deus é como aroma suave. Esse é um termo do Antigo Testamento para falar que Deus se agrada. Alguns sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram queimados juntamente com incenso, dava um cheiro gostoso, não é? Então, a ideia é de que Deus se agrada da oferta, chega a ele como aroma suave, como um cheiro agradável. Então, Deus se alegra quando eu pratico boas obras imitando-o. Por quê? Porque ele se vê em mim. Ele vê a sua glória em mim e ele tem prazer nele mesmo. Entendeu? Quanto mais parecido com Jesus, porque esse é o alvo, não é? Ele me fez a imagem dele, o pecado corrompeu essa imagem. E ele, por meio de Jesus, está restaurando essa imagem. Qual é o plano? É que você seja feito conforme a imagem do seu filho. Está fazendo isso de glória em glória. Quanto mais parecido com o filho dele, mais ele tem prazer. Porque é aquele filho que dá prazer a ele. Então, quanto mais parecido com o filho dele, mais ele se alegra, mais ele tem prazer. Mas o meu ponto aqui é que, ao se alegrar nas nossas boas obras, não sei se isso ficou claro para vocês, Deus está se alegrando não em nós, mas nele mesmo. Está claro? Muito bem. Então, isso é recompensa, recompensa por graça, não é? Estão tranquilo aí sobre a natureza dessa recompensa? Ok. Carlos Bispo, ficou mais confuso ou ficou claro? Ficou claro. O Carlos Bispo outro dia levantou esse ponto aqui numa conversa particular. Muito bem, então vamos agora para o parágrafo 7º
que é o último parágrafo desse capítulo. As obras feitas pelos não regenerados. Opa, então agora nós vamos considerar as obras feitas pelos não regenerados. Até agora estamos falando das boas obras dos crentes. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis tanto a si mesmos como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. São pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Então, o que os nossos irmãos lá de Westminster nos ensinam aqui com base na Escritura sobre a natureza das obras praticadas pelos não regenerados? Então, vejam bem, essas obras feitas pelos não regenerados, elas são elas são, quanto à matéria, coisas que Deus ordena. Então, o não regenerado pode obedecer a Deus em algum nível, fazer coisas que Deus ordena? O não regenerado, não nascido de novo, pode praticar boas obras nesse sentido? Sim, é o que está dizendo, não é? Essa é a crença da nossa tradição. Os não regenerados, os que não nasceram de novo, podem, em algum sentido, fazer coisas que Deus requer, não é? E essas coisas são coisas úteis, úteis a eles mesmos e úteis aos outros. Por exemplo, o não regenerado pode ajudar o necessitado? Pode. E alguns fazem com muita frequência. Pode se compadecer de alguém que sofre? Pode. Um não regenerado pode ser um cônjuge fiel, cumprir bem o seu papel como marido, como esposa, como pai? Pode. Quantos não crentes se você conhece que é honesto, trabalhador, confiável? Olha, às vezes tem uma vida moral melhor do que gente que é crente. É possível. Como é que a gente explica isso? A nossa tradição reformada explica isso com a operação da graça comum de Deus. A nossa tradição crê que a graça de Deus está operando de duas maneiras no mundo. Existe uma operação da graça que a gente chama de graça geral ou de graça comum. Ela é chamada de geral ou comum porque ela destina-se a todos indistintamente. Então, todas as pessoas, mesmo a pessoa mais ímpia, em alguma medida, ele é alcançado por essa graça. Graça comum, graça geral, que a gente diz que é uma graça não salvadora. Ela não salva, não perdoa os pecados, não regenera, mas leva a pessoa a fazer coisas consideradas socialmente boas. A Bíblia ensina isso?
claro que ensina. A Bíblia ensina que há uma graça comum. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus faz a chuva cair sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Então, todos recebem graça de Deus, não é? Então, você vai conhecer pessoas que não são nascidas de novo e, portanto, têm uma vida moral respeitável. Faz coisas que Deus ordena. Então, nós acreditamos nisso, porque a Bíblia ensina isso. É possível o não regenerado fazer boas obras em certo sentido. Agora vejam bem. Contudo, por que estas boas obras dos não regenerados procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. Essas obras são pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Então, Deus se agrada daquelas boas obras feitas pelos regenerados, unidos a Cristo. As boas obras praticadas pelo não regenerado não podem agradar a Deus, porque elas procedem de um coração que está em rebelião contra Deus. Como é que eu ilustro isso? Acho que isso ajuda você a entender. Nem toda metáfora tem os seus pontos falhos, mas metáforas, ilustrações são úteis. Pense aqui naquele criminoso lá do crime organizado, o traficante cruel, não é? Que mata, estupra, faz o que o seu coração pecaminoso pede a ele. Ele é um sujeito que está à margem da lei. É um marginal, não é? Ele ele é um marginal, está à margem. Mas nós sabemos que muitos desses indivíduos, lá na comunidade onde vivem, eles atendem necessidades sociais da comunidade. Precisa de uma ambulância para levar a gente para o hospital. Em muitos lugares, os traficantes têm ambulância, compram, servem a comunidade com a ambulância para levar a gente para o hospital, etc. Atende as pessoas, fazem o bem, não é? Alivia o sofrimento e a dor das pessoas. O Estado deveria recompensar esses caras? O que você acha? Não. Embora o que eles façam está beneficiando alguém, mas são boas obras praticadas por um marginal. O Estado não pode recompensar esse cara. Esse cara tem que ser preso e levado às barras do tribunal e responder pelos seus crimes. As coisas boas que ele faz não podem ser consideradas. Transporta isso para o cara ímpio que está em rebeldia contra Deus, não é movido pela glória de Deus. Ele faz coisa boa, mas ele faz coisa boa por interesse pessoal e para a glória própria. Ele está em rebelião contra Deus. Deus não pode receber isso e se agradar de um coração rebelde contra ele. Deu para entender? Está claro aí? Não é? Então, o não regenerado é capaz de fazer coisas boas, não é? Só
que essas boas obras podem ser úteis, não é? É claro, um não regenerado que é honesto, não por causa da glória de Deus, mas é honesto por medo da polícia, por medo do Estado, não é? Ele está fazendo uma coisa boa para ele, boa para a sociedade, não é? Ele vai colher frutos da sua honestidade. Ah, ter gente honesta na sociedade é bom para nós, não é? Tudo isso é bom. Mas ele não faz essas coisas por temer a Deus, por querer glorificar a Deus, não é? Ele está sendo movido por desejos outros. Então, é capaz de fazer coisas boas? O não nascido de novo? É capaz. Mas isso agrada a Deus? Glorifica a Deus? Não, não. Essa é a ideia. Então, a motivação de tais obras não é a glória de Deus, mas a glória própria e o interesse pessoal. Aquele texto ali, não precisa nem abrir, mas eu vou recordar você. Esse texto de Mateus 6 é aquela crítica que Jesus fazia ou fez aos fariseus que praticavam boas obras para serem vistos pelas pessoas. Davam esmolas, não é? Faziam longas orações nas praças. Eles queriam refletir a beleza de Deus no mundo? Eles queriam refletir a glória de Deus no mundo? Não. Eles queriam mostrar que eles eram bons, eles queriam eram ser vistos, ele queria era a aprovação das pessoas. Jesus Cristo disse: eles já receberam o que querem. Se é essa a recompensa que eles querem, então já recebeu. Não é? Você quer aparecer? Apareceu. Pronto, não é? Jesus falou: vocês façam essas coisas, mas não façam para ser visto. Quando for fazer oração, vá para o seu quarto, entre no seu quarto. Quando você ajudar alguém, que a mão direita não saiba o que a esquerda fez, você vai receber uma outra recompensa. Não ser visto pelas pessoas. O Pai do céu vai recompensar a sua boa obra. Percebe? O Pai do céu vê em oculto. Se você faz para a glória dele, deixa que ele vai recompensar você. Então, o problema dessas boas obras dos não nascidos de novo é que a motivação deles não é a glória de Deus, mas a glória própria. E, não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo. Então veja bem, embora essas boas obras, entre aspas, do não regenerado não agrade a Deus, negligenciar essas boas obras é pecaminoso e é ofensivo a Deus. A honestidade do não regenerado não tem nenhum valor diante de Deus. Trapo de imundícia. Mas a desonestidade dele ofende a Deus e atrai a justiça de Deus e o juízo de Deus sobre ele. Entendeu? Então, é isso que os nossos irmãos estão nos ensinando aí. Embora as boas obras praticadas pelos não regenerados não agradem a Deus, a negligência delas é um pecado. Ofende a Deus e atrai a ira de Deus sobre eles. Ok? Alguma pergunta? Alguma discordância? Alguma colocação sobre a natureza das obras praticadas pelos não nascidos de novo? Pois não, Osório. E Osório, veja bem,
Nós devemos nos alegrar e agradecer a Deus as coisas boas que os não regenerados fazem, a despeito da motivação não ser a glória de Deus? Sim! Paulo escrevendo aos Filipenses. Paulo sabia que havia alguns, ele estava preso, e ele sabia que havia alguns que pregavam o evangelho por uma motivação espúria. Havia alguns que pregavam com motivação certa. Mas tinha alguns que Paulo diz, olha, pregam para provocar, para aumentar sofrimento a mim, pregam a Cristo, mas pregam por motivação errada. Então é uma obra que não glorificava a Deus. Mas ainda assim Paulo parece se alegrar. Paulo diz, importa é que Cristo seja pregado, não é? Então, as coisas boas que o não regenerado faz, nós devemos reconhecer, agradecer a Deus, não é? Por essas coisas boas. Não deixa crédito diante de Deus e nem Deus se agrada daquilo que não é feito pela glória dele. Nós vimos ainda há pouco que Deus se agrada de quê? De si mesmo, de ver a sua glória refletida naquilo que fazemos. Mas muito interessante, Osório, obrigado. E o Dei, você pediu a palavra? É verdade, é verdade, é verdade. Todas estas, ela não é boas obras no mesmo sentido das boas obras do crente. Essas boas aí, coloque entre aspas, boa no sentido horizontal, não é? Por exemplo, o indivíduo que ameniza a dor do outro, o indivíduo que ajuda o outro fez uma coisa boa, útil, não é? Fez o bem. Mas verticalmente, Paulo diz: eu posso dar todos os meus bens para os pobres. Se não tiver amor, nada serei. Percebe? É, um, é uma é boa nesse sentido, mas você está correto. Aliás, a confissão de fé não usa esse adjetivo para as obras do não regenerado. Você deve ter percebido. Lá fala as obras feitas pelos não regenerados. Ele não coloca boas obras. Você percebeu bem. Mas é isso mesmo, você está corretíssimo. Alguma outra pergunta? Colaboração? Então, só para dar um gostinho, acabou o capítulo 16. Agora você já é doutor em boas obras. já. Vamos mudar de assunto agora. Qual é o assunto? Capítulo 17, da perseverança dos santos. Ok? Agora é outro tema, outro assunto. Ok? Isso, semana que vem, se Deus quiser, a gente começa um outro assunto. Perseverança dos santos.